Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreva para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Juventude, né? A gente pensou aqui, né, seria só um comentário do jogo e tal, né, que seria um final de ano de paz do Cruzeirense, né? Mas parece que, né, não existe essa palavra, né, pro Cruzeirense. E, né, acabou rolando vários imbróglios. Em relação ao jogo, eu acho que era muito do que a gente vinha vendo, assim, o Cruzeiro ainda com dificuldade no ataque, principalmente sem as peças principais ali, né, como o Caio Jorge, e no meio sem o Matheus Henrique, né, então o Cruzeiro ainda com dificuldades, mas uma coisa melhor foi essa questão de, depois que faz o gol, né, o time mais concentrado, né, e o Tevez, né, que tá pedindo passagem. Em relação ao jogo, eu acho que é isso, né? Acabou a entrevista em si do Fernando Diniz depois do jogo sendo mais importante do que o próprio jogo em si, do que esse final de ano do Cruzeiro, né? Que, assim, antes de comentar sobre essa entrevista e tal, né? O Cruzeiro acaba indo só para a Sul-Americana, não conseguindo, né, a vaga para Libertadores, né, por incompetência, acho que de jogadores, gestão de um conjunto de fatores, né, e agora é se preparar melhor para o ano que vem, né, que tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e o Campeonato Estadual, né, o Mineiro. Bom, e aí, né, a gente pensando que ia ser normal, que já estava sendo noticiado que o Diniz ia ser demitido, tal, né? Que seria o jogo de despedida dele no domingo. E aí acontece, né, de que na entrevista que fazem pra ele falando dessa questão da demissão, tal, ele fala que está surpreso, né? Tá se sentindo desrespeitado, né, por essa questão de estarem, né, dele estar sendo demitido e não terem falado com ele e tal, né, e aí aquilo ali vira como se fosse, né, né, o caos, né, uma fagulha, né, e gera um caos, assim, de que, né, que a direita, cita o nome, né, do Alexandre Matos, tal, que tinha conversado com ele, que ele teria o cargo garantido e tal, e então mostrando, né, que a diretoria em si ali não estava tendo, né, verdade no que estava falando e coerência no projeto, né, não estava, né, tendo convicção nas coisas. E aí, né, desenrolar aí, a gente todo, né, a gente imagina como que seria a volta nesse voo fretado, foi um voo fretado, né? Os três ali no voo, nem um pio, né? Mas aí, hoje de manhã, né, tal, teve uma reunião com o Pedrinho, Matos e o Fernando Diniz e, né, a gente pensou, não, é pra ganhar demissão tal, deixando todo mundo já achando que iria ter a demissão em si, né, porque já não se tinha clima, né, pro Diniz continuar, e aí acaba ele decidindo, né, nessa interessante, né, que ele termina, né, a entrevista falando meio que espera que aquilo não seja verdade, né, da questão da demissão e, né, hoje depois dessa conversa que teve lá entre eles na sede do supermercado BH, parece, né, e eles vão dizer assim, né, alinhar as arestas e, né, Diniz continua em 2025. Então foi um caos assim gerado, né, e acaba como quase se manchando a o nome do time, né, do próprio Cruzeiro em si, eu acho que ficar envolvido nessas questões tal, né, é muito ruim. É, acho que, igual falou, né, teve essa questão mesmo do Diniz que não iria continuar tal, mas eu acho, né, e teve essa questão sim, né, não tem como se negar, sendo que vários jornalistas de nome, assim, né, como Samuel Venâncio, a própria Titiai, Jornal Tempo, outros jornalistas, né, eu acho que o próprio GE também, noticiando essa questão de que o Diniz sairia, né, e pegou todo mundo de surpresa essa questão dele não saber e dele, né, como que fala? Decidir ficar hoje, né, ontem iria sair, aí hoje acontece essa conversa que eles aparecem e o Diniz fica. Bom, em relação a isso, eu acho que
assim, o Diniz teve, né, eu acho que todos, tanto ele como o Seabra não tiveram todo do material ali disponível, né, vamos dizer 100%, teve alguns machucados e tal, né, o Seabra também, então tanto ele quanto o Seabra não tiveram, às vezes, o material todo ali. O Seabra, acho que ainda fez, né, vamos dizer assim, acho que a gente ainda não ficou, né, nesse sofrimento final do ano, muito pelo início do Seabra, né, do Brasileirão e tal, e pelo o Diniz, né, eu acho que em questão, assim, eu não vi melhoras, assim, com ele no time, mas aí tem essa questão mesmo, né, que é um time que vai modificar para o ano que vem, que aí, como ele já se fala que ele vai permanecer, então deve ser um time mais com a cara dele, com atacantes melhores, né? Tá se falando da vinda do Gabigol, do Dudu, né? Então, né, tende a ser um time melhor. Então, né, assim, não sei se eu darei essa chance, né, dele de continuar, porque eu acho que, assim como do Seabra, parece que não, ele não deu liga, assim, na minha. Eu não, assim, no início eu não era contra, a favor, né, da demissão do Seabra, mas no final ele já estava achando que tinha batido no teto e não iria tirar mais nada dos jogadores. E com o Diniz eu sinto que não deu liga o trabalho. Mas aí tem essa questão, né? Hoje já tiveram demissões de alguns, vamos dizer assim, uma limpa, né, no, de jogadores, né? O Ramiro, a Barreal não fica, né? Que é um que acho que poderia até ficar, na minha opinião. Pode ser interessante. E jogou uma escala algumas vezes, né? Então pode ter influenciado nessa queda de rendimento que ele teve, né? É, Ramiro, né? Gasolina, Rafa Silva, que já terminaram a cara não continua, né? Então já teve uma limpa. Então já se vai ter um material humano diferente ano que vem. É, mas, né, a esperança é essa em relação a isso. E uma coisa que me pegou, assim, que falei, tá, né, pra não enlouquecer, né, porque, assim, né, não, pra começar, quando saiu o negócio da demissão, eu falei, que quase ficou a semana toda falando isso, assim, né, porque você demite a pessoa e ela, né, vai ter que, vai ir no último jogo pra quê, né, não tinha um porquê, né, então, né, já fiquei pensando nisso, mas uma coisa que me pegou depois dessa entrevista, tal, de, né, tudo que ocorreu, de parar, refletir também, né, essa questão, por que que o Diniz quis ficar, é bom, é ruim, né, igual eu falei, na minha opinião, que não sei se vai, não engrenou, né, mas pode ser que com essas novas peças engrene, e muita, assim, não conheço, a gente sabe que é um trabalho meio diferente, né? Todo mundo fala como trabalho autoral, vou citar como trabalho diferente do Diniz, né? Que demora tempo mesmo, né? Mas mesmo que demore, talvez, né, ano que vem, com uma pré-temporada, tá, com esses jogadores que estão vindo, dê essa liga que não, na minha opinião, não deu. E uma coisa que me pegou é que, não sei se já aconteceu isso, mas de um técnico que brigar pelo cargo, né? Tipo, não tô te querendo aqui. Vai, meu filho. Né? E ele não bateu o pé, né? Expôs o que expôs, que colocou em xeque, né? A própria diretoria, o Matos como CEO, e querer ficar. Eu acho que o que pegou muito foi que, assim, até que ele foi sincero em falar que ele tem sido sincero em falar que, né, é o pior é o pior trabalho dele em questão de início e tal mesmo, né? E no final ainda falou que não engrenou mesmo, né? Parece que ele tem essa noção, né? Ele falou sobre isso. E o que me pegou é isso, dele tá, né? Aquele cara, não é possível que eu não consigo fazer um trabalho, né? Um trabalho muito ruim, né? Até aqui, né? Que ele fez esse ano, tanto que o Cruzeiro não conseguiu a vaga. Outra coisa, talvez também, é a questão, né? Do time do coração do pai dele, né? De deixar um trabalho assim, né? Eu torço, agora ele ficando torço para que dá certo, mas dele pelo menos falar, não, não vou desistir, vou.
né, eu acho que essa questão de, né, ter sido pior, não querer ficar com essa imagem de que, né, de querer dar mais ali, de que entende que pode dar mais, né, de se esforçar para dar mais, né, igual eu falei, né, por ser o time do pai dele, por também tá entendendo que, nossa, vamos dizer assim, não com vergonha, né, mas tá pesando a consciência, pesando nessa questão de, nossa, né, do pior início de trabalho dele, né, querer pegar esse desafio para ele, né, e, né, então continuar ano que vem. E talvez também, não sei, né, ele sabe, às vezes, das contratações que vão ter e da confiança de que foi muito essa questão de como essa questão da só que não valoriza a vitória, mas como joga, né? Não é o ganhar, mas sim se jogar bem, né? Vamos dizer assim. Mas nisso dessa questão da diretoria é uma coisa que todo mundo acho que concorda, né? Como que você demite um cara, né? Sem avisar ele, né? Não tem, né? Lugar que se faça isso. Outra questão também, né? Que mostrou também essa falta de saber, eu acho que de saber lidar, né? É, é a questão do ódio do Pedrinho também, né? Que né, não se pode acontecer isso, né? Então isso deixou, né, um ponto para a diretoria refletir. E eu acho que em relação ao Matos, assim, eu já sei que ele já trabalhou no Cruzeiro, teve algumas coisas polêmicas e tal, mas assim, não acompanhava futebol. Assim, eu não acompanhava futebol, igual eu acompanho agora, tal. Eu só assistia, assim, não tinha opiniões sobre questões de fora, nem só assistia jogo, não acompanhava nada de fora, assim, não. Mas em relação, assim, que eu posso dar de opinião é que como CEO aí dá para se questionar o Matos, e não, pelo que eu entendo, é quase que um carro que não tem tanto tempo assim, né? É, já como questões de contratações e tal, já tem mais tempo. Acho que quando ele fica, né, com questões de contratações ainda não dá para questionar. Eu não questiono ainda. Quem questiona, não vou falar que tá com opinião errada, mas ainda não questiono em questões de contratações, eu questiono em relação ao CEO, né? Porque, igual eu falei, né, não, parece que em questões internas não se soube trabalhar, né? No Cruzeiro, assim, teve esses problemas e não se soube lidar, né, com isso e era função dele, do Pelaipe, do Dracena, né, que não souberam. Então, como se foi no meio do ano, as questões de mudanças tal, né? Acabou o Gabriel Martins, Gabriel, né? Que era o CEO tal da época do Ronaldo não continuando, e era o que a gente mais queria que continuasse, então acho que vamos ver, né, se o Matos vai continuar ainda nessa função, vamos dizer assim, também, né? Ou só nessa questão de contratações, ou se o Pedrinho também vai buscar, né, outra pessoa para esse cargo de CEO, assim, né? Porque eu acho que falta, assim, uma comunicação melhor com a torcida, tal, né? De falar as coisas, né? Igual até hoje, por exemplo, gravando hoje na segunda-feira, 11 horas da noite. Não teve um posicionamento oficial sobre essas coisas que aconteceu, né? E passa como se não tivesse acontecido. E todo mundo tá vendo, né? Não é o certo a se fazer fingir que não aconteceu. E então, né, em relação ao CEO aí, eu questiono o Matos, né, mas a questão de contratações ainda não tem uma opinião formada. Mas aceito quem critica. Agora é mesmo que e para 2025, né, igual eu falei, vou torcer para o Diniz dar certo, que tenha esse algo novo dessas contratações, tal, esse tempo de pré-temporada para dar uma liga, né, com, com jogadores tal, e com o estilo dele. E é isso, né? E que a gente vê, né? E se não. Vamos estar aqui sempre cobrando, né? Então é seguir em frente mesmo, né? E agora aproveitar esse restinho de ano, né? Para ver contratações e tal.
começar no ano que vem, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Assim, eu não acompanhava futebol, igual eu acompanho agora, tal. Eu só assistia, assim, não tinha opiniões sobre questões de fora, nem só assistia jogo, não acompanhava nada de fora, assim, não. Mas em relação, assim, o que eu posso dar de opinião é que, como CEO aí dá para se questionar, o Matos, e não, pelo que eu entendo, é quase com um carro que não tem tanto tempo assim, né? Já como questões de contratações tal, já tem mais tempo. Acho que quando ele fica, né, com questões de contratações ainda não dá para questionar. Eu não questiono ainda. Quem questiona, não vou falar que tá com opinião errada, mas ainda não questiono em questões de contratações, eu questiono em relação ao CEO, né? Porque, igual eu falei, né, não, parece que em questões internas não se soube trabalhar, né? No Cruzeiro, assim, teve esses problemas e não se soube lidar, né, com isso, e era função dele, do Pelai, do Dracena, né, que não souberam. Então, como se foi no meio do ano, as questões de mudanças tal, né? Acabou o Gabriel Martins, Gabriel, né? Que era o CEO tal da época do Ronaldo não continuando, e era o que a gente mais queria que continuasse, então acho que vamos ver, né, se o Matos vai continuar ainda nessa função, vamos dizer assim, também, né? Ou só nessa questão de contratações, ou se o Pedrinho também vai buscar, né, outra pessoa para esse cargo de CEO, assim, né? Porque eu acho que falta, assim, uma comunicação melhor com a torcida, tal, né? De falar as coisas, né? Igual até hoje, por exemplo, eu gravando hoje na segunda-feira, 11 horas da noite. Não teve um posicionamento oficial sobre essas coisas que aconteceu, né? E passa como se não tivesse acontecido. E todo mundo tá vendo, né? Não é o certo a se fazer fingir que não aconteceu. E então, né, em relação ao CEO aí, eu questiono o Matos, né, mas a questão de contratações ainda não tem uma opinião formada. Mas aceito quem critica. Agora é mesmo que e para 2025, né, igual eu falei, vou torcer pro Diniz dar certo, que tenha-se algo novo dessas contratações, tal, esse tempo de pré-temporada para dar uma liga, né, com, com jogadores tal, e com o estilo dele. E é isso, né? E que a gente vê, né? E se não. Vamos estar aqui sempre cobrando, né? Então é seguir em frente mesmo, né? E agora aproveitar esse restinho de ano, né? Para ver contratações e tal. Começar no ano que vem, né? Um beijo, até o próximo vídeo.